Olá a todos, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Frei Fabiana de Cristo, aos espíritos amigos por mais esse encontro, sempre vibrando por todas as famílias da terra, vibrando pelos nossos lares, vibrando por todos os doentes do corpo e da alma, pelos médicos, enfermeiros, pelos desencarnados, pelos que estão nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, por todos aqueles que nesse momento estão ou se sentem sozinhos. Que luz se faça na terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós hoje iniciamos alguns comentários sobre a questão do egoísmo e do orgulho, e provavelmente isso a gente se mantenha ao longo aí da próxima semana também, já que é um tema bastante relevante, né? Abordado ali no Evangelho, abordado no Livro dos Espíritos, em tantas outras obras. E por quê? Porque o próprio Livro dos Espíritos nos diz, né, que o egoísmo ele é a fonte de todos os vícios, da mesma maneira que a caridade é a fonte ali de todas as virtudes, né? Então, destruir um, desenvolver o outro, né? Destruir o egoísmo, desenvolver a caridade. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade aqui na terra e futuramente no mundo espiritual. Então, de fato, ele é a origem de todos os males, ele é a origem de todas as nossas de todos os vícios também, não é? No Evangelho ele diz sobre os homens da ciência e da cultura que, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos em suas vaidades, não podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e negar até mesmo a divindade. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal e, julgando aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem. E quando opinam sobre alguma coisa, consideram seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Então, esse pequeno trecho do Evangelho nos leva a pensar de que o homem orgulhoso, ele se considera acima daquilo que ele realmente é, né? Ele tem uma alta imagem em que ele se compara com muitos e ele se acha ali com capacidades, com entendimento, com a superioridade frente àqueles aos quais ele se compara. E aí entra um ponto importante na questão para a compreensão do orgulho e da vaidade. Porque se eu não me vejo como eu sou, se eu me considero superior aos outros, fica difícil eu me enxergar, me analisar, me estudar e perceber de que eu não sou superior aos outros, né? Como o Frei Fabiano diz, e a gente sempre lembra, ele diz que o que há de melhor em mim é a centelha divina. O que há de melhor em todos os homens é a centelha divina. Eu não tenho, portanto, qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que qualquer criatura. Nada pode justificar o orgulho ou o desprezo. Então, quando ele sabiamente diz que eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém, isso parece simples, mas isso é bastante profundo, né? Porque esse sim é um olhar ali voltado para si mesmo. Então, esse é um exercício gigantesco que nós temos ali ao longo da vida, desse autoconhecimento. E nós devemos pedir muito a Deus, né? Essa lucidez, né? Ou seja, perceber as coisas como elas são, me perceber como eu sou, né? Então esse olhar ali muito profundo, muito honesto, muito sincero, desarmado, para que eu então, em dado momento, eu chegue a esse ponto, a essa conclusão de que eu não sou
nem melhor, nem pior do que ninguém. E o livro Obras Póstumas, Kardec também fala sobre isso, né? Ele diz ali que o egoísmo ele tem a sua origem no orgulho, né? E que o egoísmo e o orgulho, eles têm a origem no sentimento natural, que é o instinto de conservação. Ele diz: todos os instintos têm a sua razão de ser e utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil, Deus não criou o mal. É o homem que produz por abuso dos dons divinos em virtude do livre-arbítrio. Esse sentimento, um instinto contido em justos limites, é bom em si. A sua exageração é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com as paixões que o homem dizia do seu fim providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, mas simples e ignorante. Foi o homem que, ao malversar o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação, se tornou egoísta e orgulhoso. Então nós sabemos que o instinto de conservação ele é extremamente importante para o homem. É isso que faz ali que nós busquemos proteger a nossa vida, a vida das pessoas. Mas depois do instinto de conservação, nós fomos tendo ao longo da história ali da humanidade o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do sentimento. Então, quando esse instinto de conservação, ele é como ele diz aqui, ele é exagerado, ele extrapola, nós começamos a defender ali com unhas e dentes, não só a nossa própria sobrevivência, mas nós começamos a defender com unhas e dentes tudo aquilo que de uma maneira possa nos contrariar, tudo aquilo que de alguma maneira possa ali tirar as nossas expectativas, os nossos sonhos, aquilo que hoje nós almejamos. Então aí sim entra de uma maneira nociva o egoísmo e o orgulho. E se a gente pensar, nós somos educados para vencer na vida, para termos sucesso, para termos projeção. Quantas escolas, a grande maioria, preparam os alunos para isso, para que eles sejam alunos bem-sucedidos na vida. Mas nós não somos educados muitas vezes para a solidariedade, para perdoar, para a humildade. E muitas vezes até o mundo não só condena, mas ridiculariza as pessoas, que elas são simples, que elas são humildes, elas são taxadas como bobas, como submissas, como covardes até. E nós nos esquecemos que quantas vezes para ali ter o silêncio numa situação difícil, ou para ter ali o anonimato onde poderíamos nos projetar, isso exige muita coragem, isso exige muita maturidade, isso exige muito esforço, já que de um lado nós temos essa torrente de influências que nos levam, nesse instinto de conservação exagerado, a pensarmos no nosso bem, a pensarmos no nosso sucesso, na nossa projeção, na nossa valorização. Então, essa humildade que não significa submissão, essa humildade que não significa se anular, mas que significa ali a simplicidade, voltando uma vez mais ao conceito de Frei Fabiano, de não se achar, nem mais, nem menos do que ninguém. Isso define essa simplicidade daquele que tem muita dignidade, porque ele é o que ele é, ele não tem essa preocupação o tempo todo de ficar ali se defendendo, de preservando ali a sua imagem, de querendo ali o destaque, de querendo o reconhecimento. Então, muitas vezes buscamos isso por esse orgulho, por essa verdade que todos nós temos, em maior ou menor proporção, naturalmente. Tem aqueles que já caminharam um pouco mais, mas de maneira geral, ainda é uma dificuldade que todos nós trazemos. E um ponto que nos ajuda a percebermos isso
é aquilo que já foi comentado em relação à alegria que nós sentimos ou não pela alegria dos outros, né? Ou a tristeza que sentimos ou não pela tristeza dos outros. Quando alguém chega até nós e relata ali um fato grave, uma tragédia, uma mãe que fala ali de um filho, de um desencarne ou de uma doença grave, de um acidente, aquilo de uma maneira muito mais fácil nos sensibiliza, nós nos solidarizamos ali com aquela pessoa, sobretudo se aquela pessoa ou aquele filho, aquela pessoa tem a nossa idade, se aquela criança tem a idade de um dos nossos filhos. Parece que muito rapidamente nós somos solidários àquilo. Mas se alguém vem ali nos contar uma alegria, uma conquista, né, nós temos muito mais dificuldades em nos alegrarmos também do que na tristeza. Porque às vezes falamos até, poxa, que bom, parabéns, né? Mas lá no fundo, quantas vezes pensamos, por que não eu? Né? Por que não com o meu filho? Por que não com a minha família? Porque parece que as coisas para algumas pessoas são tão fáceis, para mim são tão difíceis, né? Então esse fato da facilidade que temos de sermos solidários na dor e pouco solidários na alegria do outro, isso é um indicativo ainda da nossa luta, do caminho que nós temos que percorrer para desejarmos de fato ali o bem do outro, para nos alegrarmos com as alegrias do outro, mais do que isso, para contribuirmos, né, para sermos coparticipantes da alegria ali do outro. Então é um exercício, é uma caminhada que todos nós temos ali que percorrer, né? Outro ponto que nos ajuda a percebermos essa dificuldade do egoísmo, do orgulho, é com a quantidade de vezes ou com a frequência em que nós nos sentimos melindrados, magoados, decepcionados com os outros, né? Porque a partir do momento em que nós de fato também cultivarmos essa simplicidade, essa humildade, nós vamos compreender melhor ali como as pessoas são no momento que elas estão. O que não significa concordarmos com as atitudes do outro, né? Não significa apoiá-las em atitudes que sabemos que podem não ser corretas, mas significa não criarmos ali uma expectativa tão grande, compreendermos ali que os outros falham, assim como nós falhamos, e também significa que nós vamos simbolicamente termos o quê? Baixado ali as nossas armas, né? Não ficar o tempo todo ali protegendo o nosso território, não ficar ali o tempo todo na defensiva, armados, né? Tantas situações que nem ouvimos aquilo que as pessoas têm a dizer, né? Porque ou rebatemos prontamente, ou se deixamos a pessoa falar, o nosso pensamento já está ali, preparando respostas. E quantas vezes o outro fala algumas coisas que é muito mais um desabafo, que é muito mais ali um momento de descontrole, ou dizem coisas muito mais por uma carência que eles têm, né, por uma insegurança que eles têm em relação ao mundo e que precisam de alguma maneira de uma autoafirmação, né? Mas que ali, quantas vezes agimos mais como crianças espirituais do que propriamente como pessoas que buscam de fato ali o respeito, né? Então, são pequenos pontos ali para analisarmos, né? Para percebermos que temos sim sentimentos nobres, temos sim sentimentos de solidariedade, temos sim os nossos impulsos de caridade, né? Mas ainda trazemos, todos nós em maior ou menor grau, esses sentimentos ali do orgulho, do egoísmo. Por isso é que o Evangelho aborda essa questão, o Livro dos Espíritos aborda e tantas outras, né? Justamente não para uma condenação, mas para que nós possamos refletir de uma maneira mais profunda, mais honesta, né?
para percebermos em nós também o egoísmo e o orgulho que, como o Livro dos Espíritos diz, é a fonte de todos os vícios, que acabam muitas vezes sufocando também as qualidades que nós trazemos, né? E o Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, diz que os homens não podem ser felizes enquanto não viverem em paz. Isso é, enquanto não forem animados pelos sentimentos de benevolência, de indulgência, de condescendência recíprocas, e enquanto procurarem esmagar uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e deveres sociais, mas elas reclamam, elas pedem abnegação. Em outro momento ele fala de tantas pessoas ali que sim, que trazem já estão cultivando, né, essa humildade, essa fraternidade, né? Ele diz, não há exemplos, ele nos pergunta, de pessoas dotadas de natureza generosa, em que o sentimento do amor ao próximo, da igualdade, do devotamento e da abnegação parece inato, né? Aquelas pessoas sim, que elas são muito solidárias e muitas vezes elas passam pela nossa vida de uma maneira silenciosa, discreta, né? Que elas não procuram ali a valorização daquilo que elas fazem, sem ruído, né? Passam ali no anonimato ou no semi-anonimato. E nós devemos nos espelhar nessas pessoas, né? Que, como foi dito anteriormente, o mundo, ele não aplaude, o mundo às vezes pouco sabe da atitude dessas pessoas, mas elas estão ali silenciosas, não cobram reconhecimento, não ficam ali divulgando a todo tempo as suas ações, as suas atitudes, porque para elas o prazer maior é de fazer ali, né? É de alimentar, de dar vazão a esses pensamentos de amparo, de compreensão, de solidariedade, né? Isso para elas já basta, né? E elas então o fazem, muitas vezes sem que ninguém o saiba, né? E ele diz que o essencial é fazer que essa exceção, né, passe a ser a regra. E para isso incumbe destruir as causas produtoras do mal. A principal, evidentemente, é a falsa ideia de que o homem faz da sua natureza, do seu passado, do seu futuro. Ele não sabe de onde vem, ele julga-se mais do que é. Não sabendo para onde vai, ele concentra todos os seus pensamentos na vida terrestre. Ou seja, não sabendo de onde vem nem para onde vai, ele se preocupa única e exclusivamente com essa vida atual. E por isso ele tem tanta preocupação de que tem que fazer tudo aqui, de ter que ter sucesso já, né? E curioso, mesmo que nós tenhamos essa visão mais ampla das múltiplas existências, nós ainda incorremos nisso, né? Nós sabemos que temos aí o nosso passado, com as suas virtudes e com seus erros também. Sabemos que teremos aí existências infinitas, né? Que somos seres eternos. No entanto, mesmo com esse conhecimento, quantas vezes nós agimos como se tudo tivesse que ser ali de imediato, né? Então fica aí alguns pequenos pontos para a nossa reflexão. E na semana que vem nós continuamos ainda com esse tema. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Antes de mais nada, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos juntos. E retomando então
o que víamos na semana passada do livro Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, em que ela traz trechos, no capítulo Materializações, em que ela traz trechos de livros de eminentes estudiosos, né? Vimos passagens do livro de William Crookes, em que ele nos relata os seus experimentos, em que através da médium Florence Cook materializava-se o espírito de Kate King, que durou por alguns anos esse trabalho em sua casa. Comentamos até que a Kate King brincava no tapete com os seus filhos. E continuando então, nós vamos ver que ele coloca, são trechos que ele coloca no livro e a Ivone Pereira nos trouxe no seu livro Recordações da Mediunidade. Kate disse então que essa vez se julgava capaz de se mostrar ao mesmo tempo que a senhorita Cook, a médium, porque exigia muito esforço para que se conseguisse ver ao mesmo tempo o corpo do médium, que é aquele que está ali emanando o ectoplasma para que se possa promover as materializações, e ver o espírito materializado, porque essa matéria ectoplasmática, ela vai moldando, ela vai formando o espírito que se manifesta, tornando-o de uma aparência muito palpável, muito real, né? Não deixando a menor dúvida. Então, nesse dia que ele descreve aqui, ele diz que a Kate disse que daria para mostrar a médium ao mesmo tempo. Abaixei o gás e em seguida, com a minha lâmpada fosforescente, penetrei no aposento que servia de gabinete. Elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Kate, que se achava em pé muito perto da senhorita Cook e por trás dela. Kate estava vestida com uma roupa branca flutuante, como já tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhorita Cook, na minha e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada, tanto para alumiar a figura inteira de Kate, como plenamente convencer-me de que eu vi, sem a menor dúvida, a verdadeira Kate que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doentio. Então ele, como cientista, ele tomava todos os cuidados para ter certeza absoluta do que estava vendo. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. 3 vezes examinei cuidadosamente a senhorita Cook, de cócoras, diante de mim, para ter a certeza de que a mão que eu segurava era de uma mulher viva. E 3 vezes voltei a lâmpada para Kate, a fim de examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. E mais adiante no seu livro, ele nos traz: várias vezes levantei de um lado da cortina quando Kate estava em pé muito perto, e então não era raro que as 7 ou 8 pessoas que estavam no laboratório pudessem ver ao mesmo tempo a senhorita Cook e Kate, à plena claridade da luz elétrica. Então, não apenas ele podia ver e constatar que se tratava de um espírito materializado, como também os participantes, que eram de 7 a 8 pessoas, também conseguiam ver. Todos os cuidados eram tomados nesta fase porque havia muitas fraudes, né? Senhor José Sintra Filho nos contava que colocavam no piso, ali no piso, talco, para ter certeza de que não era o médium que saía ali de onde ele estava
deitado, recostado, para transmitir ali, para emanar o ectoplasma, que não teria sido ele que teria saído da sua gaiola, como muitas vezes colocavam, numa gaiola até fechada, né? Para terem certeza dos experimentos, que não tinha sido o próprio médium que teria se apresentado. Todos os cuidados são necessários, por isso é ciência. A ciência não pode deixar margem a dúvidas. E em seguida, a Ivone Pereira nos fala do russo, né, do sábio russo Alexandre Aksakov. Como eu disse, vimos na semana passada, né, aos tempos de Kardec, vieram outros ali que abririam outras portas pela ciência. Então nós temos William Crookes, como vimos, na Inglaterra, Alexandre Aksakov na Rússia, Ernesto Bosano na Itália, também com experimentos interessantíssimos. Então, é uma rica literatura para todos aqueles que querem se dedicar a este lado da ciência, para aqueles que necessitam encontrar a verdade pelo lado da ciência, né? E é muito interessante essa busca, essa descoberta, e pode ser muito útil para muitos de nós ou para alguns dos nossos filhos, alguém que conheçamos. Então é importante que nos inteiremos dessas situações. Então ele vai falar também, né, ela vai falar que o Alexandre Aksakov, no livro Animismo e Espiritismo, narra fatos interessantíssimos também sobre materializações. E cita aqui várias situações, algumas, aliás, situações, né? Ela fala dessa luz que era suficiente para permitir que se visse, quer dizer, não é ela, ele, né? O Alexandre Aksakov, relatando que sempre tomava o cuidado para que a luz, uma luz suficiente, porque de modo geral os ambientes não ficavam muito claros, né? Mas tinha uma luz para facilitar ao médium. Mas tinha uma luz suficiente para se permitir perceber-se as duas presenças, tanto do médium quanto do espírito que se materializava. Ele fala também, aliás, ela fala também das experiências no livro História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle, que também traz ali excelentes exemplos, né? E depois ela vai passar a falar das suas próprias experiências, neste capítulo especialmente na cidade de Lavras, onde ela permaneceu por 6 anos em trabalho num centro espírita de Lavras, e lá aconteceram muitas coisas interessantes. E morava ali na região uma médium que se chamava Zulmira Custódia Rezende. E era uma médium ali de muita simplicidade, modesta, humilde, mesmo angelical, como narra Ivone Pereira, e ela confiara-se às luzes do Consolador. Então ela era uma adepta do Espiritismo e ela tinha uma condição extraordinária de materialização. Porque há diferença entre os médiums, né? Há diferenças. Ela já tinha 60 anos de idade, já estava até, como ela dizia, esgotada, doente, mas continuava se empenhando nessa tarefa que exige muito do médium. Na mediunidade de efeitos físicos é exigido muito do médium, né? Um desgaste muito grande. E as materializações se davam normalmente ali de forma muito espontânea. E isso fez com que a Ivone Pereira se interessasse muito. E ela confessa no livro Recordações da Mediunidade, nesse capítulo, ela diz: devo confessar que eu não sou partidária de sessões de materialização de espíritos. Se a elas assisto,
Conservo-me sempre prevenida contra fraudes, mistificações e personalismo dos dirigentes, e entendo, com as instruções dos próprios livros doutrinários, não existir necessidade de tais reuniões nos dias atuais, quando já estamos bastante preparados para compreender e assimilar a doutrina espírita, sem necessitarmos das provas materiais para nos convencermos da verdade. Então, de fato, essas sessões, elas foram se espaçando, escasseando, né, até que terminaram. Houve um tempo em que era importante, porque era uma forma de chamar, né, era uma forma de chamamento para se alcançar a doutrina. Chamava-se pelo fenômeno para trazer a doutrina, mas isso já foi há muito tempo. Ela ainda participou de algumas coisas, né? Ela diz que na cidade de Lavras, ali era um ambiente propício, havia tido ali muitos escravos, muitos sofrimentos, enfim, ela faz um relato ali da religião que ela entendia que facilitava essas necessidades todas, né? Criavam ali um clima propício. Enfim, e ela vai relatar que o ectoplasma elevava-se ao lado da médium, desprendendo-se dela e modelava a entidade comunicante à vista de todos, de forma a permitir a assistência, acompanhar todas as fases de materialização, a qual via simultaneamente a médium e o espírito. Isso não era corriqueiro. Nesses relatos que nós vemos, normalmente, depois há o momento em que se consegue ver ali as duas presenças. E com essa médium, era o tempo todo a visão da médium e do espírito. O que é de importância capital numa sessão de tal gênero, e o que também não deixava de causar a nós outros, os assistentes, certa impressão respeitável e atordoante. E nem se julgue que tivesse cabimento a fraude. A médium Zulmira Teixeira era um caráter simples e honesto e reverente a Deus. Realizava tais serviços, possuída de vero amor à causa e espírito de devoção. E tão simplória e incapaz se revelava que nem mesmo saberia produzir fraudes, pois semelhante arte exige trabalho insano e muita audácia e espírito de menosprezo à ideia de Deus, talentos que faltavam, talentos entre aspas, né, que faltavam à dita médium. Daquela primeira vez em que assisti à sessão, tornaram-se visíveis, materializados primeiramente, os espíritos do Dr. Augusto Silva, patrono do espiritismo em Lavras, e de uma filha da médium recentemente falecida pela ocasião. Mas, inesperadamente, apresentou-se após uma entidade desconhecida de todos, a qual a médium em transe afirmou não conhecer tampouco. Bastante materializada, a entidade revelou-se um homem jovem, deixando ver barba preta, curta, terminada em ponta no queixo, bigodes cheios e cabelos espessos e volumosos, penteados para o alto, formando a cabeleira clássica dos elegantes do século XIX, mãos finas e aristocráticas e trajes masculinos antigos, porém um tanto leves, como que vaporosos. Reconheci então o espírito Roberto, tal como me fora tão familiar durante minha infância. Havia 6 anos que ele se afastara de mim e não me fora dado obter qualquer notícia a seu respeito. Mas eis que inesperadamente ali aparecia ele de forma insofismável, provando ainda e sempre a perseverança do seu generoso sentimento para comigo. Prorrompi em pranto copioso, em plena sessão, comovida e abalada por lembranças incontroláveis, mas servindo-se do aparelho vocal da própria médium. Então, vejamos, ele não falava por ele mesmo,
né? Ele tinha necessidade aqui, porque para ele poder falar por ele mesmo, e nós sabemos que isso é possível, há muitos espíritos que se materializam entre nós e nós nem nos damos conta e falam, porque é uma materialização completa, totalmente completa, a ponto do aparelho fônico estar construído perfeito, a ponto de poder falar. Aqui no caso, ele falou através da médium, e ele fala umas palavras para ela, né? Interessantes ali, para ela não chorar, enfim, que havia esse sentimento muito forte. Ele, que tinha sido médico, trabalharia com ela ali no centro espírita, porque ela era médium receitista, e ele estaria ao lado dela nesses trabalhos, enfim, né? Mas o que é importante é nós entendermos que existem materializações perfeitas, há inúmeros casos, acho que até já comentamos em outras vezes, daquele acidente em que um carro cai ali, ribanceira abaixo, e a mãe muito preocupada, a mãe que desencarna, mas o filhinho que estava no banco de trás do carro não desencarna. A mãe muito preocupada, já em espírito, vai e pede ajuda. E quando a pessoa que ela pede ali ajuda, que era um carro que estava passando ali na estrada, desce, vem atender aquela jovem mãe, aquela jovem senhora que chamava para socorrerem ao acidente, eles não veem mais aquele espírito, na verdade, né? E veem aquela mulher morta no carro. Então, há inúmeros casos de relatos de materializações, né, que são completas, porque falam, interagem, né, e depois se esvanecem, digamos assim, porque não são daqui. É uma situação momentânea, né? O seu Zezinho, o José Sintra Filho, nos contava que o seu pai, José Sintra, participou de muitas sessões de materialização. E numa delas, o espírito feminino que se materializa, o seu pai pôde dançar com esse espírito. E esse espírito feminino fala para ele não olhar nos olhos dela. E ele não resistiu, acabou olhando e os olhos não estavam formados, né? E que eu me lembre, ela tinha uma prova, alguma coisa como encarnada, né? Alguma prova nesse sentido ali nas vistas, nos olhos, e não houve uma materialização completa dos olhos, né? Mas ele dançou, sentiu-a, então isso é perfeitamente normal. E é interessante porque muitos talvez necessitassem se voltar um pouco para o estudo da ciência, porque o espiritismo é uma ciência, é a ciência espírita. Por isso que é uma base que em tempo algum se abalará, porque foi baseado na ciência, na experimentação, com todos os cuidados necessários, né? E essa médium, de fato, tinha ali uma capacidade muito grande para emanação do ectoplasma, como o Chico também. Há muitos relatos do Chico Xavier, né? Que conseguia ali materializações também que marcavam muito ali aos assistentes a forma como se dava, né? Então são estudos interessantíssimos que provam a imortalidade da alma, e eu acho que vale a pena perceber, especialmente naqueles que estão próximos a nós, percebermos aí essa oportunidade de trazer, especialmente o jovem,
Ele é muito curioso, naturalmente muito curioso, ele vai pesquisar, mas é importante que estejamos juntos para ajudá-lo a separar o que é fraude do que não é, para que ele não acabe ali se desapontando por não saber fazer as pesquisas adequadas. Com muita gratidão no coração, então, vamos rogar a Deus que ilumine o nosso entendimento, sensibilize o nosso coração. Permita, meu Pai, que juntos possamos vibrar por tantos necessitados, por tantos corações que choram. Que a paz, a confiança, a certeza de que todos vivem, a certeza de que todos nós retornaremos à pátria espiritual. É natural que assim seja, com muita confiança. Entendamos que precisamos lidar melhor com essas questões, para afastarmos o medo, os receios infundados e vivermos tranquilamente, vivendo o nosso tempo, vivendo a nossa oportunidade, nos entregando à vontade de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre. Com muita gratidão no coração, tenhamos uma noite de